fundamentais. Agora nós vamos estar falando aqui da questão do programa, né, nuclear, né, do programa nuclear aqui do Irã, né? Então vamos colocar na tela, né, para a gente estar lendo junto aí essa questão do programa nuclear do Irã, tá? E para vocês acompanharem aí, né, esse programa nuclear, tá? Vamos colocar na tela aí para vocês aí. O programa nuclear do Irã, tá? Então, esse aqui é o de Israel, vamos colocar o do Irã agora, tá? Vamos colocar aí o programa nuclear do Irã. Então, pessoal, esse aí, né, é o programa nuclear do Irã, né, que é uma questão aí que está colocada. Aí vemos aqui 2002, instalação de Natanz revelada, 2013, o acordo lá assinado, 2021, 60% de enriquecimento de urânio, maio de 2024, estimativa, né, de que fariam esse enriquecimento a 90% aí, que estariam próximos disso. 2013. Então, tem toda uma cronologia aí. Você vê que de 2002 para cá, né, quantos anos que tem aí, né? Pelo menos 23 anos aí. Só que essa história aí é até mais antiga, tá? Essa história aí é até mais antiga. Então, é aquela coisa, né, pessoal? Aquela coisa da mesma forma que foi a invenção lá de que o governo do ditador Saddam Hussein, né, que tinha sido colocado pelos próprios estadunidenses, tinha ali, né, guerras químicas e biológicas e etc, etc. E depois se viu que aquilo era apenas porque o Irã estava vendendo petróleo em euro, né, para a França e para a Alemanha, né? Então, esse aí foi uma desculpa que se deu, né, porque se sabia ali que se, né, o Iraque continuasse, né, continuasse ali a desafiar, né, os estadunidenses ali vendendo o petróleo em euro, né? Ou seja, contrariando ali a resolução da OPEP, né, dos países produtores de petróleo, que era só para comprar e vender petróleo em dólar, né? Isso aí desestabilizaria ali não apenas a região, na ótica ali da dominação dos estadunidenses, quando poderia gerar até uma max desvalorização do dólar em 30%. Né? E sem falar que os outros países ali da OPEP já argumentavam, né, teriam que também vender em euro, que era a moeda mais forte na época, né, porque o Iraque estaria fazendo sua reserva em euro e, portanto, com tendência a ter uma moeda mais forte na região. Então, sabemos aí que isso é apenas um pretexto, tá, pessoal? Então, é bom que fique claro isso aí, tá? Em relação ao suposto programa nuclear do Irã, né, para ter a sua bomba atômica. A verdade é que, oficialmente, o Irã não tem a bomba atômica. Portanto, isso aí não é um argumento sério para justificar o ataque de Israel ao Irã, né? Por outro lado, né, o argumento de que se o Irã tiver a bomba atômica, sairia jogando em todos os países, não apenas em Israel, é totalmente delirante, né? Porque o povo do Irã e o seu governo não é suicida, né? Ao contrário, o povo persa tem uma rica história de mais de 4.000 anos, né? Desde que migrações de povos indo-europeus para a região do Planalto iraniano, incluindo os persas, por volta de 2000 a.C., né?
Então, a tradição diplomática persa, especialmente durante o Império de Aquemênida, foi marcada por uma abordagem pragmática e adaptável, né? Frequentemente combinando força militar com políticas de cooptação e respeito pelas culturas locais. Em vez de destruir tudo após a conquista, os persas procuravam integrar as elites locais e manter as tradições e religiões dos povos conquistados, desde que pagasse impostos e não ameaçasse a autoridade central. Muito parecido com o que faziam os romanos, tá? Então, assim, essa questão aí, até que foi falada, né, lamentavelmente, pelo presidente da França, o Macron, né, que o Irã seria um risco aí para todo mundo, a questão atômica, é como se o Irã fosse um país suicida, né? Porque se ele, por exemplo, né, jogar uma bomba atômica na França, vamos supor que tivesse essas condições aí, que nem tem, né? Evidentemente que seria varrido do mapa, né? Então, isso aí é apenas um delírio aí para causar o medo na população e justificar uma guerra que toda a humanidade tinha que estar totalmente contra, né? Totalmente contra. Então, lamentavelmente, é isso aí que nós estamos vendo, né? Então, em relação, né, a qualquer país se defender, é um fato já provado como necessário, né? Sabe-se muito bem que os Estados Unidos da América, né, ameaçaram jogar uma bomba atômica na União Soviética após o término da Segunda Guerra, né, como fizeram em Hiroshima e Nagasaki. Então, não podemos esquecer que os estadunidenses foram os únicos que jogaram a bomba atômica, né? Então, se fosse por razão aí de uso, o mundo deveria proibir os estadunidenses de terem bomba atômica, que foi o único que usou, né? Então, essas ameaças só acabaram quando a União Soviética conseguiu desenvolver a sua própria bomba. Ou seja, para se ter a paz, hoje em dia é preciso estar preparado para a guerra. A verdade é essa. Então, você veja que não há nenhuma contradição no que eu estou falando aqui de defesa da paz, né? Mas hoje, né, o que está claramente colocado é que o mundo se tornou um lugar perigoso, né? E que países como os dos Estados Unidos da América só respeitam países que têm bomba atômica, como a Coreia do Norte. Ou seja, se o Irã, que a questão que se coloca aqui é, se o Irã tivesse uma bomba atômica, será que Israel teria atacado o Irã? Então, eu acho que dificilmente, tá? Dificilmente Israel teria atacado o Irã. Se eles atacaram, porque eles têm a certeza que o Irã não tem, né? Ainda mais pelo ataque fulminante que eles fizeram, que nós vamos ver aqui para frente, né? Então, tanto o Irã como o Brasil ou qualquer outro país que esteja querendo meios para se defender de qualquer tipo de ataque não só é totalmente legítimo, como é necessário, como a história tem provado, né? Então, é uma questão que a história já tem provado aí.